a dúvida, se é que ela existe, dificilmente é expressada após seus 50 anos de mediunidade. Jornais, revistas e livros falam dele a uma distância, no mínimo, respeitosa. Até hoje, foram noticiados muitos fatos e poucas opiniões conflitantes com a crença da grande maioria. Para seus adeptos, ele não tem nada de anormal e nem lida com o sobrenatural. Ao contrário, sua obra psicográfica e sua paranormalidade o colocam como um grande líder espiritual, isento de qualquer comentário sensacionalista. Assembleias legislativas e câmaras municipais de todo o Brasil prestam-lhe inúmeras homenagens, e ele é cidadão honorário das principais cidades brasileiras. Seus livros já foram traduzidos para o inglês, francês, espanhol, grego, japonês e esperanto. Enquanto isto, poucas explicações concretas foram dadas até hoje para satisfazer a enorme curiosidade em torno do nome, da vida e do mistério de Chico Xavier. Este é o assunto desta edição especial de Câmara Aberta, um programa em busca de respostas. Para muitos, a própria ciência permite uma explicação para o caso de Chico Xavier. O desenvolvimento da parapsicologia e as últimas conquistas da física nuclear fornecem, segundo os pesquisadores, elementos suficientes para a análise objetiva dos chamados fenômenos paranormais. Chico Xavier se enquadra na moderna classificação de sujeito paranormal. É um sensitivo ou médium, um homem que se abre em dimensões psíquicas fora do comum, capaz de percepções extrasensoriais ou extrassomáticas, e capaz também de atividades telecinéticas, de ação à distância, ou seja, de produzir efeitos materiais sem contato físico. Mas, acima de tudo, é sua palavra, envolta num ar de sabedoria e bondade, que o faz venerado por seus adeptos. Senhor Jesus, diante do Ano Novo, nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar e nas luzes da escola, para que todas as mães permaneçam amparadas em teu infinito amor, para que todos os doentes sejam socorridos e para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar pelo menos migalha do reconforto que usufruímos para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro,
que Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, adotou para morar a partir de 1959, transformou-se em pouco tempo no centro de atenções e ponto de encontro de milhares de pessoas. Todas, espíritas ou não, buscam na figura de um homem de 67 anos, tido como a maior expressão do espiritismo do país e um dos maiores médiuns psicógrafos do mundo, o auxílio espiritual de suas palavras, veneradas por muitos e raríssimas vezes desrespeitadas até pelos mais descrentes. Diante dele, desfilam as esperanças de milhares de pessoas que procuram através do médium de Uberaba o alívio para problemas insolúveis ou o contato reconfortador da doutrina espírita. Luxuosos automóveis com passageiros ilustres ou modestas caravanas de ônibus, trazendo pessoas humildes dos mais distantes pontos do país, são constantes nesta cidade mineira. Filho do espírito cristão da caridade, Chico Xavier, mesmo aconselhado pelos médicos que insistem na sua avançada idade e pouca saúde, continua seu trabalho dedicado ao atendimento das milhares de pessoas que o procuram, além de manter um organizado sistema de correspondência com todo o mundo e uma significativa obra assistencial. Porém, é a procura do reconforto espiritual que faz este simples e até tímido mineiro transformar-se num mágico nome: Chico Xavier. A remessa de Uberaba para todo o Brasil e para todo o exterior também vai numa média de 120 mil a 140 mil por semana. São mensagens psicografadas por vários amigos espirituais e nós já temos a montagem em braille, que é a bênção do lar, de nossa querida Meimei. Temos outras mensagens também, já em esperanto, em russo, e estamos propondo a mensagem em francês e castelhano. Ao longo de sua intensa vida, pontilhada de homenagens e de alguns poucos ataques, alvo do interesse constante por parte da imprensa e exaustivamente requisitado no espiritismo, Chico Xavier reveste-se hoje de uma importância excepcional. Eu estranho quando se referem a meio século de trabalho, porque apesar de estar hoje em se referindo a meu espírito num corpo que a medicina considera doente e necessitado de tratamento, espiritualmente eu estou muito bem e sinto este conflito entre a minha grande alegria, o meu entusiasmo no trabalho mediúnico e o corpo necessitando de medicação quase que permanente. Continua a psicografar suas obras e reverter os lucros de edição às instituições espíritas, como sempre fez durante toda a sua vida mediúnica. Com a segurança e a tranquilidade que lhe confere sua posição de grande pensador, Chico Xavier segue emitindo conceitos de grande sabedoria, cercado por traços de modéstia e despreendimento. Desde 1927, o meu convívio com as entidades espirituais foi contínuo. Quanto a recompensas, eu me sinto uma pessoa altamente recompensada. Não do ponto de vista pecuniário, porque os livros psicografados até agora, em 50 anos sucessivos de trabalho mediúnico, pertencem às editoras espíritas, às instituições espíritas cristãs, e todos eles foram doados gratuitamente através de documentos legais assinados por nós. Mas eu tenho uma recompensa realmente inestimável, porque eu tenho um tesouro de afeições que acredito muito poucas pessoas terão amigos tão preciosos quanto eu. E eu devo a presença desses amigos em minha vida aos livros, às mensagens e às reuniões mediúnicas que têm sido
vida em minha própria vida. Francisco Cândido Xavier, tido como um dos poucos kardecistas puros, teve sua primeira experiência mediúnica, segundo consta, aos 5 anos de idade. Nascido em 1910 em Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, Chico Xavier afirma que foi sua mãe, Dona Maria João de Deus, que depois de morta, se comunicou espiritualmente pela primeira vez com ele. Apesar do fenômeno ter ocorrido quando muito criança, considero ainda a maior emoção de minha vida o reencontro com minha mãe, desencarnada meses antes. Depois de alguns meses do falecimento de minha mãe, isto é, da desencarnação dela, ela me apareceu e conversava comigo naturalmente, sem qualquer estranheza de minha parte, porque então em meu cérebro infantil não havia qualquer antagonismo em matéria de religião ou de filosofia no campo do relacionamento humano. Essa foi a maior emoção da minha vida. Para Chico Xavier, sua infância e juventude eram tempos de estranhas sensações. Ainda no curso primário, obteve a melhor nota da classe ao psicografar uma composição. No princípio, conta ele, eu pensava que era visitado ocasionalmente pelos espíritos e me sentia até preocupado. Com o tempo, fui compreendendo que aquilo fazia parte de minha vida. A primeira mensagem recebida por nós é datada de 8 de julho de 1927, na cidade de Pedro Leopoldo, que nos ofereceu o berço na presente existência. Daí para cá, nunca mais nos afastamos da mediunidade. Aos 17 anos, com Carmen Perácio, Chico iniciava-se no espiritismo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ainda em Pedro Leopoldo. A mão do garoto Chico Xavier continuava a psicografar cada vez mais rápida, todos os dias. Nascido de família muito religiosa, pobre e católica, a sua mensagem começou a tomar forma e sentido. Parnasos de Além Túmulo foi publicado em 1932, quando Chico tinha 22 anos. Era uma coletânea de versos parnasianos, ditados, segundo Chico Xavier, por vários poetas famosos já falecidos. 3 anos depois, Chico escreve Cartas de uma Morta, ditadas pelo espírito de sua mãe. Em 50 anos de atividades mediúnicas, ele psicografou em média 3 livros por ano. Hoje, soma mais de 150 livros publicados, e alguns deles, analisados pelo crítico literário Agripino Greco, mostraram semelhanças com o estilo de Humberto de Campos. Nas sessões de psicografia, a mesma imagem de sempre. O rosto semi-encoberto pela mão, sem um aparente esforço de concentração, Chico escreve automaticamente. Se nós criarmos um sistema de compreensão humana e com o respeito recíproco por base, entendendo que cada qual de nós tem um tipo de felicidade particular e um caminho especial a percorrer, com tarefas especiais a realizar, se nós praticarmos esse entendimento fraterno, esses conflitos desaparecerão, porque todos, na essência, somos filhos de Deus e nascemos livres para criar o nosso destino, embora depois dos nossos atos estejamos escravizados às consequências. Chico Xavier passou a ser uma imensa celebridade nunca vista em toda a história do espiritismo. Isso, entretanto, não mudou em nada sua vida simples e tranquila, num bairro pobre de Uberaba. Entre suas obras psicografadas, o livro O Nosso Lar
é o seu maior sucesso editorial. As tiragens em língua portuguesa já somam 100.000 exemplares. Está traduzido em 6 idiomas desde o seu lançamento em 1944. Os romances Há 2000 anos, Paulo e Estevão e Agenda Cristã já venderam mais de 70.000 exemplares. Poetas Revividos contém poemas psicografados de Antero de Quental, Castro Alves, Cornélio Pires, Cruz e Souza e Olegário Mariano. Seu excepcional êxito editorial, 3 milhões de exemplares vendidos, e a notoriedade não modificaram, segundo seus milhares de admiradores, o médium Chico Xavier, que continua o mesmo homem sim. 67 anos de Chico Xavier, suas deficiências de saúde ultimamente agravadas pela angina, fazem muitos prever o seu desaparecimento. Ele, entretanto, sequer pensa no problema da sua substituição. É tudo muito simples nas palavras de Chico. Quanto a mim, sou apenas médium. E médium muito falho. E os médiuns se continuam uns aos outros através do tempo. Não me sinto com qualquer tarefa especial que exija um continuador ou uma continuação específica, porque o trabalho que tem sido conferido a mim pela bondade dos mensageiros da espiritualidade superior é um trabalho que poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não tenho a pretensão de ter substitutos, porque estou na condição da grama. Quando um pé de grama desaparece, outro pé de grama vai surgindo. A dúvida, se é que ela existe, dificilmente é expressada após seus 50 anos de mediunidade. Jornais, revistas e livros falam dele a uma distância, no mínimo, respeitosa. Até hoje, foram noticiados muitos fatos e poucas opiniões conflitantes com a crença da grande maioria. Para seus adeptos, ele não tem nada de anormal e nem lida com o sobrenatural. Ao contrário, sua obra psicográfica e sua paranormalidade o colocam como um grande líder espiritual, isento de qualquer comentário sensacionalista. Assembleias legislativas e câmaras municipais de todo o Brasil prestam-lhe inúmeras homenagens, e ele é cidadão honorário das principais cidades brasileiras. Seus livros já foram traduzidos para o inglês, francês, espanhol, grego, japonês e esperanto. Enquanto isto, poucas explicações concretas foram dadas até hoje para satisfazer a enorme curiosidade em torno do nome, da vida e do mistério de Chico Xavier. Este é o assunto desta edição especial de Câmara Aberta, um programa em busca de respostas.
momentos, a própria ciência permite uma explicação para o caso de Chico Xavier. O desenvolvimento da parapsicologia e as últimas conquistas da física nuclear fornecem, segundo os pesquisadores, elementos suficientes para a análise objetiva dos chamados fenômenos paranormais. Chico Xavier se enquadra na moderna classificação de sujeito paranormal. É um sensitivo ou médium, um homem que se abre em dimensões psíquicas fora do comum, capaz de percepções extrasensoriais ou extrassomáticas, e capaz também de atividades telecinéticas, de ação à distância, ou seja, de produzir efeitos materiais sem contato físico. Mas, acima de tudo, é sua palavra, envolta num ar de sabedoria e bondade, que o faz venerado por seus adeptos. Senhor Jesus, diante do Ano Novo, nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar e nas luzes da escola, para que todas as mães permaneçam amparadas em teu infinito amor, para que todos os doentes sejam socorridos e para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar pelo menos migalha do reconforto que usufruímos para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro que Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, adotou para morar a partir de 1959, transformou-se em pouco tempo no centro de atenções e ponto de encontro de milhares de pessoas. Todas, espíritas ou não, buscam na figura de um homem de 67 anos, tido como a maior expressão do espiritismo do país e um dos maiores médiuns psicógrafos do mundo, o auxílio espiritual de suas palavras, veneradas por muitos e raríssimas vezes desrespeitadas até pelos mais descrentes. Diante dele, desfilam as esperanças de milhares de pessoas que procuram através do médium de Uberaba o alívio para problemas insolúveis ou o contato reconfortador da doutrina espírita. Luxuosos automóveis com passageiros ilustres ou modestas caravanas de ônibus, trazendo pessoas humildes dos mais distantes pontos do país, são constantes nesta cidade mineira. Filho do espírito cristão da caridade, Chico Xavier, mesmo aconselhado pelos médicos que insistem na sua avançada idade e pouca saúde, continua seu trabalho dedicado ao atendimento das milhares de pessoas que o procuram, além de manter um organizado sistema de correspondência com todo o mundo e uma significativa obra assistencial. Porém, é a procura do reconforto espiritual que faz este simples e até tímido mineiro transformar-se num mágico nome: Chico Xavier. A remessa de Uberaba para todo o Brasil e para todo o exterior também vai numa média de 120 mil a 140 mil por semana. São mensagens psicografadas por vários amigos espirituais e nós já temos
a montagem em braille, que é a bênção do lar, de nossa querida Meimei. Temos outras mensagens também, já em esperanto, em russo, e estamos propondo a mensagem em francês e castelhano. Ao longo de sua intensa vida, pontilhada de homenagens e de alguns poucos ataques, alvo do interesse constante por parte da imprensa e exaustivamente requisitado no Espiritismo, Chico Xavier reveste-se hoje de uma importância excepcional. Eu estranho quando se referem a meio século de trabalho, porque apesar de estar hoje em se referindo a meu espírito num corpo que a medicina considera doente e necessitado de tratamento, espiritualmente eu estou muito bem e sinto este conflito entre a minha grande alegria, o meu entusiasmo no trabalho mediúnico e o corpo necessitando de medicação quase que permanente. Continua a psicografar suas obras e reverter os lucros de edição às instituições espíritas, como sempre fez durante toda a sua vida mediúnica. Com a segurança e a tranquilidade que lhe confere sua posição de grande pensador, Chico Xavier segue emitindo conceitos de grande sabedoria, cercado por traços de modéstia e despreendimento. Desde 1927, o meu convívio com as entidades espirituais foi contínuo. Quanto a recompensas, eu me sinto uma pessoa altamente recompensada. Não do ponto de vista pecuniário, porque os livros psicografados até agora, em 50 anos sucessivos de trabalho mediúnico, pertencem às editoras espíritas, às instituições espíritas cristãs, e todos eles foram doados gratuitamente através de documentos legais assinados por nós. Mas eu tenho uma recompensa realmente inestimável, porque eu tenho um tesouro de afeições que acredito muito poucas pessoas terão amigos tão preciosos quanto eu. Eu devo a presença desses amigos em minha vida aos livros, às mensagens e às reuniões mediúnicas que têm sido a vida em minha própria vida. Francisco Cândido Xavier, tido como um dos poucos kardecistas puros, teve sua primeira experiência mediúnica, segundo consta, aos 5 anos de idade. Nascido em 1910 em Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, Chico Xavier afirma que foi sua mãe, Dona Maria João de Deus, que depois de morta, se comunicou espiritualmente pela primeira vez com ele. Apesar do fenômeno ter ocorrido quando muito criança, considero ainda a maior emoção de minha vida o reencontro com minha mãe, desencarnada meses antes. Depois de alguns meses do falecimento de minha mãe, isto é, da desencarnação dela, ela me apareceu e conversava comigo naturalmente, sem qualquer estranheza de minha parte, porque então em meu cérebro infantil não havia qualquer antagonismo em matéria de religião ou de filosofia no campo do relacionamento humano. Essa foi a maior emoção da minha vida. Para Chico Xavier, sua infância e juventude eram tempos de estranhas sensações. Ainda no curso primário, obteve a melhor nota da classe ao psicografar uma composição. No princípio, conta ele, eu pensava que era visitado ocasionalmente pelos espíritos e me sentia até preocupado. Com o tempo, fui compreendendo que aquilo fazia parte de minha vida. A primeira mensagem recebida por nós
é datada de 8 de julho de 1927, na cidade de Pedro Leopoldo, que nos ofereceu o berço na presente existência. Daí para cá, nunca mais nos afastamos da mediunidade. Aos 17 anos, com Carmen Perácio, Chico iniciava-se no espiritismo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ainda em Pedro Leopoldo. A mão do garoto Chico Xavier continuava a psicografar cada vez mais rápida, todos os dias. Nascido de família muito religiosa, pobre e católica, a sua mensagem começou a tomar forma e sentido. Parnasos de Além Túmulo foi publicado em 1932, quando Chico tinha 22 anos. Era uma coletânea de versos parnasianos, ditados, segundo Chico Xavier, por vários poetas famosos já falecidos. 3 anos depois, Chico escreve Cartas de uma Morta, ditadas pelo espírito de sua mãe. Em 50 anos de atividades mediúnicas, ele psicografou em média 3 livros por ano. Hoje, soma mais de 150 livros publicados, e alguns deles, analisados pelo crítico literário Agripino Greco, mostraram semelhanças com o estilo de Humberto de Campos. Nas sessões de psicografia, a mesma imagem de sempre. O rosto semi-encoberto pela mão, sem um aparente esforço de concentração, Chico escreve automaticamente. Se nós criarmos um sistema de compreensão humana e com o respeito recíproco por base, entendendo que cada qual de nós tem um tipo de felicidade particular e um caminho especial a percorrer, com tarefas especiais a realizar, se nós praticarmos esse entendimento fraterno, esses conflitos desaparecerão, porque todos, na essência, somos filhos de Deus e nascemos livres para criar o nosso destino, embora depois dos nossos atos estejamos escravizados às consequências. Chico Xavier passou a ser uma imensa celebridade nunca vista em toda a história do espiritismo. Isso, entretanto, não mudou em nada a sua vida simples e tranquila, num bairro pobre de Uberaba. Entre suas obras psicografadas, o livro O Nosso Lar é o seu maior sucesso editorial. As tiragens em língua portuguesa já somam 100 mil exemplares. Está traduzido em 6 idiomas desde o seu lançamento em 1944. Os romances Há 2000 anos, Paulo e Estevão e Agenda Cristã já venderam mais de 70 mil exemplares. Poetas Revividos contém poemas psicografados de Antero de Quental, Castro Alves, Cornélio Pires, Cruz e Souza e Olegário Mariano. Seu excepcional êxito editorial, 3 milhões de exemplares vendidos, e a notoriedade não modificaram, segundo seus milhares de admiradores, o médium Chico Xavier, que continua o mesmo homem sim. 67 anos de Chico Xavier, suas deficiências de saúde ultimamente agravadas pela angina, fazem muitos prever o seu desaparecimento. Ele, entretanto, sequer pensa no problema da sua substituição. É tudo muito simples nas palavras de Chico. Quanto a mim, sou apenas médium. E médium muito falho. E os médiuns se continuam uns aos outros através do tempo. Não me sinto com qualquer tarefa especial que exija um continuador ou uma continuação específica, porque o trabalho que tem sido conferido a mim pela bondade dos mensageiros da espiritualidade superior é um trabalho que poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não tenho a pretensão de ter substitutos, porque estou na condição da grama. Quando um pé de grama desaparece,
outro pé de grama vai surgindo.